Então, vamos lá? Eu vou compartilhar minha tela, aí ver se aparece para vocês. Esses slides a Pro já deixou também disponível aí para vocês, tá bom? Vê se apareceu. Apareceu já. Sim. Então, beleza. Apareceu. Nós vamos falar sobre várias doenças, né? E como que previne essas doenças. Quem que causa, quem previne. Na verdade, né, os micro-organismos, eles são o quê, né? São seres vivos ou organismos, vamos dizer assim, microscópicos que a gente não vê a olho nu, né? Mas os micro-organismos que a gente fala, a gente insere os vírus, mas a gente sabe, nós já sabemos que os vírus, eles não têm vida. Os vírus, eles acabam recebendo esse nome de micro-organismos porque são organismos microscópicos, são organismos que são muitas vezes patogênicos, enfim. Então, eles ganham mérito aí como micro-organismos, mas entram aí junto com as bactérias, fungos e protozoários, causadores de doenças. As bactérias, elas são microscópicas, não conseguimos ver a olho nu, mas a gente consegue ver as bactérias quando elas estão em formato de colônias, muitas bactérias. Os fungos, a mesma coisa. Já protozoário, é bem difícil da gente conseguir enxergar a olho nu. E os vírus, então, nem se fala, que são muito menores, né, que bactérias e fungos e protozoários. Então, eles são seres que a gente encontra em tudo quanto é tipo de ecossistema. Bactérias, vírus, a gente pode encontrar em ambiente aquático, de água doce, de água salgada, no ar, no solo, em vulcão, em geleira. A gente encontra micro-organismos em tudo quanto é lugar. Muitos desses micro-organismos, eles são essenciais para a vida na Terra. Eles fazem parte da cadeia alimentar, porque são decompositores. Já outros são aqueles que causam doenças e são muitas vezes letais para nós, seres humanos, e também para outros mamíferos. Mas como a gente está aprendendo sobre as principais doenças humanas, né? Então a gente vai falar de interesse médico nosso, tá bom? Então, a gente vai ver aqui. Olha os vírus. Os vírus, a gente começa falando deles, né? Porque esses bonitezos não têm células, mas eles precisam de qualquer célula viva para conseguir multiplicar o seu material genético. Eles são basicamente o quê? Uma cápsula de proteína aqui fora, e dentro dessa cápsula de proteína tem o DNA deles, ou RNA, o seu material genético. Então, o que eles querem nesse planeta é apenas multiplicar o seu material genético. Multiplica, multiplica, multiplica. Eles vão fazer isso como? Dentro de uma célula que eles vão parasitar. Eles são piratas, né? Porque eles acabam parasitando uma célula e escravizando a célula para a célula fazer o que eles querem. Eles são terríveis, né? Então, eles vão ser parasitas intracelulares obrigatórios, porque fora da célula eles não conseguem fazer essa replicação do seu material genético. Por isso que eles são obrigatórios, são parasitas obrigatórios. Então, eles não têm célula, mas eles precisam de qualquer célula, de qualquer ser vivo, seja de bactéria, seja de um fungo, seja de um protozoário, de um animal ou de uma planta. Eles parasitam qualquer ser vivo de outros reinos, tá? Mas não tem vida, esses sem vergonhas. Já as bactérias já têm vida, vocês já aprenderam as bactérias no reino Monera. Todas as bactérias têm apenas uma única célula e não tem núcleo. O que é isso? São procariontes. Seu material genético fica solto no citoplasma. Elas são importantes, algumas participam da nossa digestão, algumas estão lá no nosso intestino ajudando o nosso metabolismo e absorção de proteínas, de vitaminas. Mas outras bactérias acabam causando doença em nossas vidas. Aqui algumas imagens de bactérias para vocês. Esses outros micro-organismos são os fungos. Ó, lembrem que fungo também tem fungo grande, tem fungo tipo cogumelo. Mas os fungos que causam doenças
são esses unicelulares, que são classificados como micro-organismos que nós não vemos a olho nu. Esses fungos, embora alguns sejam muito importantes para a produção de alimentos, para a decomposição de matéria orgânica morta, outros também podem causar doenças, tanto em animais como ser humano, ou em plantas também. Aqui é uma espécie de fungos aí unicelular, vista a microscópio. E os protozoários, que pertencem ao reino protista. Muitos protozoários têm vida livre, não precisa parasitar ninguém. Agora, outros protozoários, gente, eles vão causar doenças graves, tá? Que a gente adquire esses protozoários através de ambiente aquático. E também tem protozoário que é passado aí através de relação sexual desprotegida, que a gente chama de infecção sexualmente transmissível. E lá no final do capítulo a gente vai falar sobre as doenças causadas por protozoários. Então a gente vai ver nesse módulo as doenças que são causadas por vírus, que são chamadas de viroses. As doenças causadas por bactérias, que são as bacterioses, as causadas por fungos, que são geralmente chamadas de micoses, e causadas por protozoários, que chamamos de protozooses, tá bom? Cada um tem um mecanismo de ação, cada um a gente vai adquirir de uma forma, vai prevenir de uma forma, para uns tem vacinas, para outros não. Alguns a gente consegue tratar com antibióticos, outros não, e a gente vai ver cada um deles. Vamos começar com as doenças causadas por vírus. Agora é a hora de vocês testarem todos os conhecimentos de vocês relacionados ao coronavírus, né? Embora não se tenha o coronavírus aí na apostila, muitas viroses são passadas da forma que o coronavírus ele é passado, através do ar, tá? Então, essas viroses, elas atingem, né, muitas pessoas de tudo quanto é idade no planeta, desde um bebê recém-nascido até uma pessoa idosa. São micro-organismos que não escolhem idade, não escolhem etnia, não escolhem religião, não escolhem cultura, posição política. Vai para todo mundo esses organismos. Algumas viroses mais conhecidas são a gripe e todos os seus tipos de gripe, resfriado, diarreia, dengue, catapora, AIDS e outras viroses aí que tem, inclusive as viroses que são passadas via relação sexual desprotegida. Quando o médico ele vê que a pessoa está com virose, o que ele indica? Repouso, hidratação, a pessoa não ficar em local fechado, né, não ficar em aglomeração e realizar a higiene adequada das mãos. Qual que é a semelhança, né, com a pessoa com o vírus que está circulando no nosso planeta, que é o coronavírus? Não é coincidência, né? Tipo assim, todas as viroses, elas têm um alto grau de contaminação, de disseminação pelo ar e por objetos contaminados. A maioria das viroses, elas têm a capacidade de se curar sozinha e depende muito do organismo da pessoa, de como que está o sistema imunológico da pessoa. Tem pessoas que com uma gripe, em 3 dias, ela já está bem. Tem pessoas que ficam, assim, uns 15 dias com aqueles remanescentes daquela doença, né? Porque não se dá para tratar uma virose com antibiótico, porque vírus não tem vida. O nome antibiótico é antivida, é ante a vida bacteriana. Então, o antibiótico ele é utilizado para bactérias. Agora, para virose, não tem como curar. O que a gente faz na virose? Trata os sintomas, né? Tira a congestão nasal, tira a febre, mas não tem como matar o vírus, até porque vírus não tem vida. O que a gente pode utilizar é medicamentos específicos que inibem a replicação do vírus. Aí sim, utilizar um antiviral. Então, tem como a gente fazer a prevenção dessas viroses, geralmente como? Com higiene, saneamento básico, e muitas viroses já se tem vacina como método preventivo, como profilaxia. Tá legal? Então, agora a gente vai ver
as principais viroses mesmo, começando pela gripe. A gripe, gente, ela também é chamada de influenza, mas ela é mundialmente conhecida como gripe mesmo, tá? Ela é uma virose causada por alguns tipos de vírus influenza. A pessoa que está gripada, ela tem febre, ela tem muitas dores no corpo, tosse, ela espirra, sente mal-estar, sente o cansaço, falta de apetite, o nariz fica congestionado, o nariz fica escorrendo, e cada pessoa vai reagir de uma forma quando está gripado. Um dos vírus que causadores da gripe é esse que está na imagem aí, como vocês podem ver, o vírus influenza, tá? Ele é bem bonitinho assim, e se você for ver, ele lembra bastante o vírus coronavírus, que parece que tem umas coroinhas, né? Essas projeções aí nessa cápsula de proteína desse vírus. Então, gente, a gripe, todo mundo conhece os sintomas da gripe porque todo mundo já ficou gripado, e não só uma vez, várias vezes na vida. Embora a gente ganhe imunidade quando a gente fica gripado, a gente não fica imune para pegar outro tipo de gripe. Como assim? Eu pego um tipo de gripe esse ano que vem eu vou ter contato com outros vírus que já sofreram mutação. Então, é uma outra virose, é uma outra gripe. É uma outra cepa que a gente fala. Porque o vírus, ele tem essa facilidade de modificar o seu material genético. Por isso que todo ano, novas vacinas são feitas contra o vírus H1N1, porque vai modificando, vai mutacionando. Então, tem o vírus influenza do tipo A e B, que são os mais, assim, responsáveis, né, pelos casos de gripe, né, corriqueiramente, periodicamente, esses tipos de vírus influenza. Já o vírus influenza B é aquele que causa algumas epidemias de tempos em tempos, em algumas estações do ano, principalmente no inverno, né? Então, esse tipo de vírus é o que vai acometer aí as gripes, geralmente quando no país está o inverno mais rigoroso. Agora, o vírus do tipo A, o influenza A, é aquele que causa as pandemias mais conhecidas, né? Que são epidemias em todos os continentes, que aí é o que a gente vive, uma pandemia. Então, a gente tem um alto poder de disseminação desses tipos de vírus, principalmente porque ele é passado via gotículas de saliva, respiração, né, espirro, tosse. Então, ele é muito fácil de ser levado de um país para o outro, né, de pessoa para pessoa. Esse vírus influenza A, ele é encontrado tanto em humanos quanto aves, porcos, que são suínos, cavalos e até mamíferos aquáticos, mamíferos de água salgada. Aves migratórias acabam sendo uma responsável também por disseminar esse micro-organismo em vários lugares do planeta. Essas aves que vão de um lugar para o outro em períodos que está frio, essas aves que fazem migração, sabem? Elas acabam levando esse vírus também. Não é só o ser humano que acaba disseminando através dos aeroportos. Também os animais acabam disseminando esse vírus. O vírus H1N1, que também é um tipo de vírus causador da gripe, ele causa a morte, né, de muitas pessoas todos os anos, vem crescendo desde 2009, porque ele detona com o sistema respiratório das pessoas e a pessoa fica muito vulnerável a outras doenças. Então, é como se outras doenças oportunistas se aproveitassem da pessoa que já está debilitada pelo vírus H1N1 e ela acaba morrendo. Então, esse vírus H1N1 é exatamente, né, a vacina que a gente tem a campanha todo ano. Primeiro as crianças e idosos, né, os grupos de risco recebem a vacinação e já é fornecida essa vacina através do SUS aqui no nosso país, porque desde 2009 vem está crescendo o número de casos de pessoas acometidas com esse tipo de gripe.
E tem o vírus influenza do tipo C, que infecta suínos e humanos, né, e causa infecções respiratórias ainda que leves. Mas quando a gente fala em infecção leve, a gente está levando em consideração uma pessoa que é saudável, uma pessoa que não tem outras doenças, né? Mas mesmo uma infecção respiratória leve para uma pessoa que já está com a imunidade enfraquecida, isso pode ser um grande problema, tá? Então, esse vírus, ele pode causar vários danos. Como que ocorre a transmissão do vírus da gripe? De pessoa para pessoa, quando ela fala, quando ela tosse, quando ela espirra, quando ela protegeu o nariz, quando ela tossiu e colocou a mão na maçaneta, aí outra pessoa veio e põe a mão na maçaneta, a pessoa, ela pegou, coçou o olho, né, a boca, o nariz. Então, por isso que uma das grandes sacadas para a prevenção é higienizar bem as mãos, sempre, sempre, sempre. Não coçar os olhos, nariz e boca. Se vai no mercado, não encosta, né, nos produtos lá e depois vai coçar o olho. Pagou lá no caixa, colocou a senha lá do cartão, ou então pegou no dinheiro. Não coloque a mão na boca, no nariz, né? E quando for tossir ou espirrar, tem que proteger com um braço, ou com lenço, ou com papel, né? Com toalhinhas. Não usar as mãos, porque as nossas mãos, inconscientemente, a gente acaba se contaminando, tá? Então tem que tomar um grande cuidado. Vamos lá. O resfriado. O resfriadinho, né, é causado por mais de 200 tipos de vírus que penetram o nosso corpo através do nariz, da boca ou nos olhos. Olha só que interessante. Geralmente, quando a gente tem contato com uma pessoa doente, o resfriado, ele vai ter aí o tratamento e a prevenção muito parecido com a gripe, né? Claro que não tem vacina para a prevenção do resfriado, mas os métodos, né, da gente não ficar em local com muita gente, não ter contato com pessoas que estão doentes, não ficar em local fechado em público, não colocar a mão nos olhos, nariz e boca, né? Tem como a gente também se contaminar quando a pessoa elimina gotículas de saliva, né? Aí que no copo, nos objetos, enfim, é o mesmo método de contaminação que da gripe. Os sintomas são bem parecidos, porém um pouco mais brandos, né? A pessoa gripada, ela fica muito mais debilitada que uma pessoa resfriada. Mas é aquela coisa, isso vai muito de organismo para organismo. Porque tem pessoas que um resfriado derruba, né? Tem pessoas que uma gripe, nada acontece. Tá gripada, mas toca a vida, nem fica com febre. Mas aí varia muito da pessoa. Outra virose é a rotavirose, que é causada pelo rotavírus, que é esse que está na imagem aqui. A rotavirose, a gente é contaminado de maneira fecal-oral. O que é isso? A pessoa contaminada, ela acaba eliminando suas fezes, o vírus sai através das fezes, e essas fezes, se elas não são feitas em local devido, né, pode contaminar o solo, pode contaminar alimentos e água. Então, esse micro-organismo ele vai ser transmitido de uma pessoa doente que libera nas fezes esse vírus junto para uma pessoa saudável que acaba ingerindo, acaba tocando a superfície contaminada com essas fezes e aí vai parar na água, no alimento, ou a pessoa coloca a mão na boca, né? Por isso tem que tomar muito cuidado. Pessoas que roem unhas, enfim, tem que tomar bastante cuidado. Então, tem como a gente evitar a rotavirose com uma medida de higiene, saneamento básico, né? Quando vai usar o banheiro, principalmente banheiro público, tomar muito cuidado, lavar sempre bem as mãos, proteger aí as maçanetas com papel higiênico, não sentar em vaso sanitário de banheiro público, lavar sempre as mãos antes das refeições, justamente porque esse vírus ele acaba contaminando água e alimentos, né? E também, se a gente não manuseia bem o alimento, acaba contaminando também. Quais são os sintomas da rotavirose? Vômito e uma febre muito alta, a pessoa fica com diarreia, podendo até ficar desidratada, né? Por conta da diarreia.
O tratamento ele é feito com uma reidratação dessa pessoa que está contaminada e o controle dessa febre para a pessoa não convulsionar, porque é uma febre muito alta. E tem a vacina. Nós já tomamos essa vacina quando pequenos. Quem tem a vacina em dia, toma a vacina do rotavírus, por ser uma virose que a gente pega através da boca, fecal oral, é uma vacina de gotinha. Não é a do Zé Gotinha, que a do Zé Gotinha é a poliomielite. Mas o rotavírus é uma vacina que a gente toma e a gente fica até com febrinha depois que toma. A gente toma com 2, 4 e 6 meses de vida. Agora, a meningite viral. A meningite viral, ela é uma meningite causada por vírus. Existe meningite também causada por bactérias. Aqui a gente está vendo as doenças causadas por vírus, então a gente vai falar da meningite causada por vírus. Essa meningite, ela é o quê? É uma inflamação nas meninges. Na nossa medula espinhal e ao redor do nosso cérebro, existe esse líquido chamado medula, né? É o líquido cefalorraquidiano, e é ali que esse vírus se instala e causa essa infecção. A meningite viral, perto da bacteriana, ela é um pouco mais branda e pode ser tratada com antivirais, mas tem que ser lá no começo. Primeiro sintoma da meningite, já deve começar o tratamento para não ter sequelas na pessoa, porque é uma doença que mata também. Os sintomas são febre, forte dor de cabeça, dor na nuca e vômitos. A transmissão da meningite ocorre de pessoa para pessoa através de gotículas de saliva com tosse e espirro do doente, consumir alimentos e água contaminado com esse tipo de vírus, partilhar copos e talheres com a pessoa que está doente ou até ter contato com as fezes dessa pessoa contaminada. Então, quando se tem uma pessoa que está com meningite, né, tem que ter todo um cuidado para não haver uma contaminação de outras pessoas da mesma residência. Como que previne a meningite? Higienizar bem os alimentos, higienizar bem os objetos pessoais do doente, né? Tratar a água, não usar água que não seja tratada. Se está num município que não tem saneamento básico, redobrar o cuidado ali com limpeza de alimentos e também fervura da água. Ter higiene pessoal, como sempre, lavar bem as mãos e sempre ficar em ambientes arejados e não ficar em local com muita aglomeração de pessoas, né? Se não tiver como ficar em ambientes o máximo possível arejados, abrir janelas, enfim. Evitar aglomeração, né, gente? Porque hoje a gente vê a importância de não ficar em local com muitas pessoas para não contrair vírus que podem matar. Mas a gente vai ver algumas bacterioses, aí as principais bacterioses que existem. Então, vamos lá. Diarreia. As diarreias, elas podem ser causadas por vários tipos de bactérias. Elas causam cólicas no intestino por conta disso daí, né? Por conta desse desarranjo da flora intestinal. Febres, enjoos, a pessoa fica desidratada, ela fica sem apetite, fica anêmica porque ela fica com uma diarreia intensa e bem cansada. Como que a gente pega a diarreia bacteriana, né? Através de água e alimentos contaminados com essas bactérias. E pode ser passada de pessoa para pessoa com contato direto ou indireto. Então, a pessoa que está contaminada, ela pode contaminar uma pessoa saudável aí, principalmente do seu convívio pessoal, da sua casa. Como que a gente previne esses tipos de diarreia, né? Consumir água apenas tratada, lavar sempre bem os alimentos antes da gente consumir, higiene pessoal, lavar sempre as mãos antes, né, de se alimentar, lavar as mãos depois de usar o banheiro. É a questão que a gente vê também nos vírus, né? A higiene pessoal, ela é uma grande medida preventiva contra vários tipos de doenças, não só contra viroses, quanto bacterioses. A pessoa que está com diarreia bacteriana, ela vai tratar através de hidratação, porque ela vai ter que se reidratar e repor aí nutrientes, e também antibióticos. Por que dá para tratar essa diarreia com antibióticos? Porque a diarreia é bacteriana e bactéria dá para a gente tratar com antibióticos, porque bactéria tem vida. Outra bacteriose é a tuberculose.
A tuberculose, gente, ela é uma doença que poucas pessoas falam, mas ela afeta muitas pessoas no Brasil a cada ano. Então, mais de 70 mil pessoas por ano no Brasil são infectadas e morrem mais ou menos 4 mil pessoas por conta da tuberculose. Quem que causa a tuberculose é uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis e ela vai causar danos no pulmão, com uma tosse muito prolongada, geralmente um escarro com sangue, febre e cansaço. Essa bactéria aí, que causadora da tuberculose, ela também é chamada de bacilo de Koch. Essa doença, gente, ela é um problema muito sério de saúde pública, porque, olha só, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que já 1/4 da população do mundo todo já teve contato com essa bactéria no seu organismo. Então, acaba sendo algumas pessoas assintomáticas e passando para outras pessoas, transmitindo para outras pessoas sem nem saber. Pode ser que eu seja assintomática e passe para alguém, só que outra pessoa seja debilitada e possa morrer por conta dessa bactéria. Como essa bactéria ela passa através do ar e objetos contaminados, a prevenção é lavar as mãos, principalmente em locais públicos, né? Com toque de pessoas que ficam tocando superfícies aí, maçanetas, portas, enfim. Ou então lá no ônibus, segurar o ferro lá para não cair. Cobrir sempre a boca ao tossir ou espirrar e evitar lugares fechados com muitas pessoas. Existe prevenção para tuberculose além dessas daí? É a vacinação que a gente toma quando a gente nasce. Quando a pessoa tem tuberculose, o tratamento ele dura de 6 meses a 1 ano. Ela tem que tomar antibiótico todos os dias por 6 meses. A importância da vacinação para que pessoas não continuem transmitindo esse tipo de bactéria. Então, o tratamento ele é feito através de antibióticos para controlar essa infecção, porque pode causar danos nos olhos, pode causar danos permanentes no pulmão, pode causar vários danos, inclusive nos rins, tá? Porque é uma bactéria que ela infecta o sistema respiratório, mas ele pode migrar para outros locais. Outra bacteriose é a hanseníase. A hanseníase ela é causada pela Mycobacterium leprae. Essa doença, gente, ela é a antiga doença chamada lepra. É a doença que a gente fala, né, que a gente tem nas histórias da Bíblia, que é a lepra. Não se tinha estudos sobre as bactérias na época, obviamente, então foi identificado e classificado depois esse tipo de bactéria. Ela é uma das doenças mais antigas que se tem registro e ela é causada por uma bactéria que ela se espalha com uma forma muito rápida e contamina muitas pessoas em pouco tempo, tá? Ela é bem danadinha. Essa bactéria ela atinge a pele e os nervos da pele, fazendo com que no local que a pele está ali com essas bactérias se desenvolvendo, a pessoa perde a sensibilidade e acaba necrosando algumas estruturas da pele, descamando e até saindo, né, desprendendo da pele da pessoa. Como que identifica a doença, né? Quais são os sintomas? Primeiro começa com manchas brancas, depois elas vão ficando mais rosadas, até marrons ou vermelhinhas. E a pessoa perde a sensibilidade e fica quente, fica calor nesse local. Sem contar aí que a pessoa ela vai desprendendo, vai perdendo umas partezinhas aí por conta que os nervos periféricos perdem a sua função. Como que se transmite essa bactéria? Essa bactéria ela vai passar de pessoa para pessoa, com contato assim na pele, com contato das gotículas de saliva da pessoa, secreções do nariz ou secreções dessas regiões que estão aí tendo essas perdas de sensibilidade. A pessoa vai tratar como? Com o uso de antibióticos semelhante à da tuberculose por 6 meses a 1 ano, para que se cure totalmente dessa doença. Antigamente não se tinha cura, mas com a descoberta dos antibióticos houve a possibilidade de cura, tá? O interessante é que nós temos certa imunidade contra a hanseníase,
porque nós recebemos a vacina BCG, que é para tuberculose, e por ser bactérias do mesmo gênero, que é Mycobacterium, né, confere uma certa proteção, não é total, mas a gente tem uma certa proteção contra a hanseníase através da vacinação. As bacterioses, gente, elas vão ser tratadas e curadas com antibióticos, medicamentos naturais ou sintéticos, por quê? Elas vão impedir as bactérias de se reproduzir no nosso organismo ou até vão matar essas bactérias. Quem descobriu os antibióticos foi o cientista chamado Alexander Fleming, porque ele estava pesquisando o desenvolvimento de uma bactéria, dessas bactérias que ele estava estudando, e tinha também um pouquinho de fungos em outros locais. Quando ele pegou e resolveu sair de férias, trabalhava muito, né? Ele pegou, decidiu sair de férias e deixou essas bactérias lá na sua mesa do laboratório, deixou também esses fungos lá no outro local. E quando ele voltou de férias, ele viu lá no seu laboratório que as bactérias onde elas estavam se desenvolvendo estava cheio de mofo, que é o mofo de fungo, né? E aí essas bactérias que estavam próximas desse fungo, elas tinham parado de se desenvolver. Então, a partir daí, ele começou a verificar, a fazer experimentos com esses fungos, que era do gênero Penicillium notatum. Ele começou a verificar que esse fungo, ele produz uma substância que impede o desenvolvimento bacteriano. E a partir daí surgiu o primeiro antibiótico, porque ele viu que as bactérias não desenvolviam, não reproduziam quando estavam em contato com esse fungo, com esse mofo. E aí surgiu, então, a penicilina. A penicilina, ela está presente onde? Naquela injeção que nós tomamos quando estamos com a garganta desse tamanho, é aquela famosa bezetacil, que dói nem um pouquinho, tá, gente? Se precisar, não precisa correr, não dói nem um pouquinho a bezetacil. Mas foi um grande marco de descoberta da ciência, a penicilina, porque ela acaba, então, sendo um dos primeiros antibióticos aí que são eficazes no combate contra bactérias. E na época das guerras, né, eram bem utilizados os antibióticos justamente por conta de soldados que acabavam perdendo muitas partes do seu corpo, quando são mutilados, enfim, para não pegar infecções, aí os antibióticos começaram a ser vendidos de forma de grande escala mundial. Então, para as bactérias serem eliminadas do organismo, a pessoa doente deve tomar um antibiótico específico para o tipo de bactéria que lhe infectou. Por isso que algumas bactérias, gente, são menos resistentes a antibióticos do que outras. Algumas pessoas tomavam antibiótico como se fosse água. E quando melhoram, elas param de tomar, ao invés de tomar 7, 10 dias. Isso faz com que algumas bactérias remanescentes, as mais resistentes no corpo, continuem lá, persistam. E aí originam as superbactérias. Por isso que hoje em dia, as bactérias, né, os antibióticos, eles são vendidos na farmácia e a receita fica retida lá. E não vende mais antibiótico sem receita. Porque muitas bactérias estavam surgindo aí, superbactérias, causando morte de indivíduos, porque os antibióticos não estavam mais dando conta de matar essas bactérias por conta do uso indevido de antibióticos.